Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui juntos para continuarmos estes estudos e reflexões sobre as verdades que o Mestre Jesus trouxe para todos nós. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido de amor, agradecemos por mais esse dia, por mais essa semana que se apresenta para todos nós. Rogamos de Ti, Mestre, que essa pandemia possa ser vista como uma oportunidade por todos nós. Rogamos de Ti que nos dê o discernimento para enxergarmos que a existência desse vírus é um convite para que retornemos para o nosso lar, mas principalmente para que voltemos o olhar para dentro de nós mesmos, para que voltemos a nos conectar com a nossa essência, sair de todo esse movimento automatizado, no qual dia a dia fomos perdendo a capacidade de sentir aquilo que somos, de sentir as pessoas ao nosso redor. Que toda essa pandemia que envolve o planeta Terra seja vista como um grande convite para que voltemos a nos alinhar com a construção da paz dentro de nós, que voltemos a nos enxergar e a nos perceber como espíritos que somos. Que as equipes do Mais Alto, que a equipe do irmão Gabriel possa visitar cada um dos lares que agora nos acompanha, fluidificando as águas, envolvendo a todos em bálsamos de luz e de paz, dando forças para seguir sempre em frente no planejamento encarnatório. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos agora no item 10, o homem no mundo. E nós separamos um pequeno trecho desse item, o último parágrafo, para que a gente possa introduzir a reflexão de hoje. É uma mensagem de 1863 que foi ditada por um espírito protetor na cidade de Bordeaux. Não imagineis, pois, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sobre o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que o possa ofender ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Mais uma vez, o Evangelho nos traz um chamamento a uma releitura, a uma nova interpretação das falas, dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Como seres muito ainda materializados, nós temos a tendência à polarização. Como esse capítulo inteiro nos chama a ser de perfeitos, nós ainda temos uma interpretação cristalizada da perfeição, como que devemos ser e ter atitudes extremamente exteriores apenas nas nossas condutas. Devemos parecer seres retos, seres até às vezes que
não sorriem, não se dão a oportunidade de viver nada que é mundano e tendo assim uma aparência de ser espiritual. A proposta que Jesus nos traz é longe disso. A proposta que Jesus, em primeiro lugar, nos pede a repensar é sobre essa conduta automatizada e sobre essa conduta cristalizada. E uma outra interpretação também mais profunda é entender que sede perfeitos demora-se sim um tempo até alcançarmos do atual estágio onde estamos. Daí a necessidade urgente de entender também a estrutura, né, do Espiritismo, que é a pluralidade das existências, a qual esse caminho de perfeição demorará algum tempo. E devemos ter esse pensamento que está tudo bem. Então veja só, numa reflexão dessa, já tiramos a obrigatoriedade de sermos perfeitos numa encarnação só, que indiretamente nos traz um pensamento de ansiedade e até um pensamento de desânimo, porque sabemos que é quase impossível, do estágio ao qual nós estamos novamente, nos tornarmos seres perfeitos ou próximo daquilo que Jesus foi. Dentro desse capítulo, esse parágrafo que nós vamos falar agora, o homem do mundo, traz também uma reflexão muito profunda sobre a atualidade. Dentro desse raciocínio da pluralidade das existências, da necessidade de estarmos encarnados, ele nos convida novamente a pensar de que estamos no mundo para viver como seres humanos. Sim, mas o nosso pensamento deve ser pautado nas leis espirituais. Comumente nos atrapalhamos e nos equivocamos e tomamos, como eu falei ao começo, a polarização. Tentamos excluir de nós, quando decidimos, assim, tomar um caminho de reforma íntima, temos a tendência de excluir tudo aquilo que nos causa ainda, enfim, que nos chama a tendência dos nossos vícios, a tendência dos nossos defeitos. Tentamos excluir de tudo isso de nossa vida para assim não cair em tentação. O chamamento do capítulo é exatamente ao contrário, é entender todas essas vertentes, é fazer um mergulho dentro do autoconhecimento, reconhecer o ser que você é e assim traçar uma estratégia de médio e longo prazo para que tais mudanças ocorram. E dentro de todo esse contexto ainda entender que devemos viver o mundo material com os seus deveres, com as suas obrigações e também sim com os seus prazeres. Eu gosto muito da introdução ao qual nosso amigo Renato falou, do último parágrafo, a qual devemos ser felizes. Jesus, veja só que bênção que é isso. Jesus ainda nos sugere que sejamos felizes, que façamos o maior esforço possível, sim, para ser felizes, mesmo num plano de provas e expiações. Talvez essa seja uma das maiores provas de estar no mundo de expiação. É tentar frutificar a felicidade, a alegria, mesmo em meio a provas difíceis, em provas a qual estaremos lapidando o nosso íntimo. Entender que essa lapidação e que essa prova é algo extremamente benéfico para a nossa vida espiritual, deve nos trazer alegria. Devemos sim e podemos gozar de situações e algos materiais. Não há problema nenhum nisso. Mas a grande pergunta que devemos fazer em cada tomada de decisão, é o seguinte: o que isso acarretará para a minha vida espiritual? O que isso acarretará para os próximos milênios, para as próximas encarnações?
Depois dessa consulta, se ela for positiva, se ela for benéfica, não há problema nenhum. Estamos, novamente, no mundo de provas e expiações, com vários deveres, com várias obrigações, principalmente o convívio com os nossos entes queridos, né? No nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente da casa espírita, por que não? E devemos, sim, ter todo esse convívio social. Outra coisa a qual nós nos confundimos muito, às vezes esquecemos de que temos um templo material, que é o nosso corpo, né? Devemos sim ter o cuidado com ele, mas veja, tudo o que nós estamos falando desse capítulo, existe uma linha muito tênue, a qual nós devemos sempre nos atentar. Existe a necessidade de nos mantermos equilibrados e não polarizarmos todas as nossas atitudes. O mundo a qual vivemos nos chama constantemente a essa polarização. Mas nós espíritas, entendendo das leis espirituais, devemos sempre nos atentar ao meio termo, ao caminho do meio, ao equilíbrio, né? A esse balanço de energias a qual esse mundo nos chama, sim, e é uma das provas mais difíceis, mas devemos seguir com a cabeça erguida, com o peito fortalecido, a qual, né, mais ou menos dentro das nossas possibilidades, a qual Jesus fez. Ele sim é o nosso mestre, modelo e guia. Então, esse capítulo me chamou muito a atenção para todas essas reflexões, né? Principalmente na atualidade a qual nós vivemos, né? O materialismo se encontra num expoente muito alto. É lógico que também as vertentes espirituais vêm crescendo também proporcionalmente, mas há um chamamento, devido à transição a qual nós vivemos, um chamamento demasiado ao materialismo. Eu creio que não seja nem um chamamento, mas sim talvez até uma fuga de pessoas e de seres que ainda não se atentaram para o mundo espiritual, a qual encontra, né, no materialismo, no consumismo, no culto exagerado das exterioridades e dos valores estritamente materiais, uma fuga para o íntimo que se encontra muito atordoado e desequilibrado. Devemos nos atentar, novamente, a tudo aquilo que a espiritualidade nos sugere, ao equilíbrio dessas forças, conseguir encontrar felicidade nos pequenos atos, nos lugares aonde se encontram, né? É conhecido também de que a felicidade plena, de que o tão chamado mundo perfeito ou feliz, ele não se encontra ainda nesse plano ao qual nós estamos, né? Essa felicidade plena também, filosoficamente falando, ela se encontra dentro de nós, mas ainda assim é muito complicado nós encontrarmos isso todos os momentos. Então devemos ser muito conscientes, né? Esse capítulo nos chama a uma tomada de pensamento muito consciente do que somos, do que estamos e principalmente aonde queremos estar, né? Fazendo todos esses paralelos, fazendo todas essas reflexões e aí criando um roteiro, né, de tomada de decisões, um roteiro de atitudes que nos levam, sim, ao cumprimento da nossa, digamos assim, nossa carta espiritual, né, de nossa programação karmática, e que ela possa ser da melhor maneira possível executada, com momentos alegres, com momentos a qual vivamos no mundo material, as alegrias que aqui podem ser vividas, mas sempre com o nosso pensamento, com o nosso coração, de que estamos aqui de passagem e que essa passagem seja da melhor maneira possível, adentrando a nova possibilidade reencarnatória e assim seguindo a nossa evolução e, quem sabe, encurtando esse caminho para nos tornarmos seres perfeitos. O verdadeiro homem do mundo é o que consegue entender todas essas nuances e daí traçar um estado emocional mais equilibrado possível. É mais ou menos isso que eu consegui entender dessa lição hoje.
Nós nos habituamos a atacar o mal, entendendo que atacando o mal nós vamos vencer o mal. Nós achamos que para vencer algo é necessário atacar esse algo. É uma conduta que já está bastante enraizada dentro de nós. A violência ainda compõe o nosso íntimo. E por que estou colocando essa questão? Porque quando nós nos deparamos com algo que, ao meu ver, pode vir a me trazer algum malefício, eu tenho essa tendência de anular. Nós temos a tendência de atacar, de combater, de derrubar aquilo. Vamos trazer agora para essa experiência do homem no mundo. O mundo está repleto de ilusões. O mundo, no seu materialismo pungente, está repleto de armadilhas. E há muitas situações do mundo que podem fazer o espírito se perder. Então, ao entrar em contato com essas situações, eu volto a empregar essa forma de agir que nós colocamos. Preciso combater tudo isso. Preciso combater o materialismo. E aí nós adotamos essas posturas extremas. Vou anular isso, vou extirpar isso, vou acabar com isso. Mas quando nós adotamos essas posturas agressivas de ataque e de anulação, eu estou me perdendo. O convite dessa passagem do Evangelho é justamente o convite do equilíbrio, nem o 8, nem o 80, mas que nós consigamos encontrar o 40, o caminho do meio. Se há uma festa de alguns amigos e esses amigos nos convidaram para estar junto naquele ambiente, é um evento muito importante para ele, uma promoção, pode ser uma festa de casamento, enfim. Mas esse amigo nosso, ele gosta de muita bebida, gosta de uma situação mais desregrada. E eu particularmente não gosto, por algum motivo nós não gostamos. E às vezes, por conta disso, nós decidimos, não vou naquele lugar. E a gente ouve coisas do tipo, aquilo é um absurdo, olha o que essa pessoa está fazendo. E a gente entra num movimento de crítica profundo e de julgamento. Na verdade, nós estamos mais perdidos do que esse amigo que está conduzindo uma festa desregrada. Porque, na maioria das vezes, essas pessoas que conduzem esses movimentos materialistas, elas estão agindo na ignorância. Já cada um de nós que temos o conhecimento da doutrina, nós estamos agindo no orgulho profundo, nesse movimento de agredir. Voluntariamente eu estou agredindo, eu não respeito o tempo do outro. E acho que agindo dessa forma, eu estou agindo de maneira cristã. Então eu vou me afastando de tudo, vou me afastando de todos e começo a me isolar e a criticar todo mundo. Olha o que fulano fez, olha a roupa de ciclano, olha como ele gastou o dinheiro dele. E a gente vai criando uma egrégora extremamente pesada. E sem que a gente se aperceba, nós vamos afastando todo mundo do nosso convívio. Não é esse o convite de Jesus. Não é esse o ponto que nós precisamos entender do que seja o homem no mundo. Mas também não é o convite de Jesus se perder nas ilusões do mundo. Mas então vem a seguinte pergunta: como lidar com essas armadilhas, com essas ilusões?
como ser feliz no mundo sem se perder no mundo. O que é que Jesus nos convida então? Como alcançar essa alegria tranquila sem se sujar nela? A primeira questão é que nós precisamos deixar de lado essa questão, essa condição de a tudo julgar e criticar. Ninguém vence o mal atacando o mal. A fórmula já nos foi dada há mais de 2000 anos. O amor cobre a multidão dos pecados. A única maneira de se diluir o mal é amando e não atacando. Não é na violência, em hipótese nenhuma, na violência da indiferença, na violência da crítica contumaz, na violência do julgamento, que nós vamos promover algum bem. Pelo contrário, ao entrar nessa sintonia, eu estou já afetando o meu próprio perispírito e trazendo vibrações dificílimas para mim mesmo, e além disso, eu estou agredindo ao outro. Entrando nesse movimento que nós achamos que é o correto, esse movimento daqueles doutrinadores que querem orientar as condutas de todos e de tudo, com essas críticas vivazes a todo momento, esse falso moralismo da aparência, entrando nessa vibração, nós estamos sofrendo duplamente, porque estamos plantando, às vezes até a curto prazo, a solidão, e estamos plantando também grandes desarranjos energéticos na nossa malha perispiritual, que invariavelmente, se nós não mudarmos este padrão, vai culminar inclusive em doenças no corpo físico, se não nessa encarnação, na próxima. Isso é invariável. Todas as vezes que nós entramos nesse movimento de julgamento, de crítica, de apontamentos, todas as vezes que nós abrimos mão da indulgência, nós estamos nos autoflagelando e estamos atacando, violentando o outro. Pois bem, qual que é o convite então? Como se portar nessa problemática? Se nós somos convidados para essa festa desse nosso amigo, uma festa de casamento, e as pessoas adotam algumas posturas que eu não acho que sejam as melhores, isso é um problema delas. Mas o convite bem simples para que a gente possa resolver essa problemática, o convite que a natureza já nos dá, é para que todos nós sejamos como o sol. O sol, com os seus raios, ele toca as pétalas da flor, os campos verdejantes, ele toca as construções, como o sol também toca, ilumina e aquece os pântanos, os charcos. O sol, ele não tem condições, ele dá o melhor de si incondicionalmente, seja para um monte de lixo, seja para a mais bela flor, para o mais belo pássaro. O sol, ele dá de si sem restrições e ele visita todos os lugares, mas mesmo tocando as margens do pântano, ele não se suja. Não é o que os outros fazem, é o que eu sinto, o que eu faço nessa condição. Não é me isolando, me anulando, que eu vou encontrar essa salvação. Porque aquele que se isola, e na mensagem esse Espírito traz isso para a gente, ele se priva da ferramenta mais grandiosa da evolução, que é a construção, que é esse burilamento por meio dos relacionamentos. Se eu me isolo, não há relacionamento, eu não vou conviver com ninguém diferente, então eu vou continuar estagnado.
A única forma de construir a paz e de crescer é por meio dos relacionamentos, é por meio dessa convivência diária com pessoas com caracteres diferentes e diversos para que eu possa crescer. O sol é um grande exemplo para todos nós, esse exemplo simbólico. O sol não julga, ele não critica, ele simplesmente dá o melhor de si e aquece com toda a sua intensidade a qualquer um, a tudo. Esse é um movimento que deve envolver a todos nós. Nós devemos dar o melhor de nós mesmos. Nós devemos vivenciar cada momento com alegria, mas que a nossa atitude não tenha nada de que seja possível de ter uma reprovação perante as leis divinas. Devemos sim viajar, devemos sim construir momentos de confraternização felizes, devemos buscar ter uma casa agradável, devemos buscar ter uma vida tranquila. Esse movimento de vivenciar essas pequenas alegrias do dia a dia, ele é profundamente abençoado por Deus. Nenhum de nós está aqui para sofrer. Todos nós estamos aqui para sermos felizes, felizes na moderação. Nós nos perdemos quando nós não conseguimos controlar os nossos desejos e queremos mais, mais e mais a qualquer custo, atropelando todos aqueles que nos rodeiam e não abrindo margens para a felicidade do outro. Nesse momento nós nos perdemos. Então não adianta, para vivenciar a felicidade no mundo, nós irmos para o extremo do 80, onde eu me entrego sem qualquer limite, me deixo levar pelo hedonismo a qualquer custo, sem pesar nada, me torno um inconsequente, que é o que tem se tornado muito comum nesses constantes movimentos de relativização, onde tudo pode-se fazer qualquer coisa, tudo pode ser questionado, nenhum valor pode ser absoluto. Vamos desconstruir toda a realidade. As culturas cristãs, elas castram as pessoas. Então, tem sido colocado uma série de arbitrariedades que se configura nesse 80, onde as pessoas se perdem num relativismo pernicioso e que trará inúmeros tormentos e aflições para aqueles que o seguem. Todas as vezes que nós não temos linhas bem definidas, um mínimo de disciplina, não há o que possa ser feito. Nós vamos colher aflição, tormento, desânimos, dores e depressões. Infelizmente, a gente só aprende isso pela dor. Os séculos vêm nos ensinando isso, mas é necessário respeitar o livre-arbítrio de cada um daqueles que fazem essa escolha. Mas o convite de Jesus não é para esse 80, como também o convite de Jesus não é para ir para o 8. Não faço nada, vou me manter em casa, escondido, livre do mundo, vou me insular, vou subir para uma montanha deserta, de maneira que eu não toque nenhuma sujeira do mundo. E assim eu acho que eu vou me iluminar. Também não. O homem no mundo é aquele espírito equilibrado, que goza com moderação, que goza com amor as oportunidades que o Pai nos concede e que dá o melhor de si, independente se seja um pântano ou para uma flor. Ele simplesmente vivencia o amor. Ele faz o melhor que lhe pode ser feito e aproveita todas as experiências e enxerga cada uma delas como oportunidade para se tornar um espírito melhor.
e tudo, exatamente tudo que lhe visita a convivência, ele agradece, porque sabe que tudo emana de Deus e ele busca em cada momento elevar uma prece, agradecendo a Jesus por tudo que lhe tem sido concedido. Ele realmente envolve todas as pessoas e todos os atos da sua vida com amor. Mais uma vez, agradecidos que somos pelas palavras, pela intuição, pela oportunidade, pelas energias envolvidas nesse momento de reflexão, nesse momento de convite, mais uma vez, à reforma íntima, a qual todos nós necessitamos, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus e agradecemos. Agradecemos a egrégora, a corrente dessa casa maravilhosa, a qual o irmão Gabriel, no seu amor tão grande por nós, nos possibilita esses momentos de reflexão, esses momentos de santidade, a qual buscamos no nosso interior. Mais uma vez pedimos que dessa lição possamos carregar nessa semana, em nossas tomadas de decisões, em nossos pensamentos, em nosso convívio, uma transformação de atitude, uma transformação de sentimento, para que possamos sim, gradativamente, buscar a perfeição do Espírito, a perfeição da centelha divina, a qual tanto buscamos. Mais uma vez, muito obrigado e que assim seja. Que assim seja.